Muito bom dia, ouvintes da Rádio Com. Estamos começando agora a edição de hoje, principalmente no que diz respeito ao espaço de entrevista, né? Porque a edição do Contraponto já começou instantes atrás, quando o José Luiz Moraes abriu lá às 8h30. Então, é o horário que começa a edição de segunda a sexta do programa Contraponto aqui na Rádio Com. Nós estamos dando a sequência agora com o espaço de entrevista. E hoje é um dia de reafirmar, de ratificar a parceria da Rádio com o Brasil de Fato RS. O jornal tem a dimensão nacional e tem sessões em alguns estados do Brasil, como é o caso do Rio Grande do Sul. Para nossa alegria, o Brasil de Fato está junto com a Rádio Com numa parceria que se fortalece cada vez mais, e a quarta-feira é o dia em que nós reafirmamos esta parceria, especialmente hoje, para também celebrar o aniversário do Brasil de Fato RS. E por isso, na edição de hoje, nós contamos com a presença de uma das editoras, né? São dois editores, a Kátia Marco, que está conosco, e o Ayrton Centeno. São os editores do Brasil de Fato RS. E nós estamos, para nossa alegria, com a Kátia Marco, mais uma vez, presente aqui para conversar com a gente e com a audiência da Rádio Com. Nós estamos transmitindo, tanto pela página do Facebook da Rádio Com, como pela página do Facebook do Brasil de Fato RS. E vamos até às 10 conversando e celebrando os 2 anos do Brasil de Fato RS. Kátia, prazer em tê-la mais uma vez na Rádio Com, só que desta vez é numa transmissão ao vivo, numa live. Antes foi numa transmissão mais convencional, através do WhatsApp. Bom dia, prazer em vê-la e ouvi-la. Bom dia, Regis, bom dia, ouvintes aí da Rádio Com, né, de Pelotas, um prazer estar aqui com vocês. Estava aqui olhando já para compartilhar essa mania, né, já de live, já fica aqui, não, a quem vou mandar? Sim, eu também faço isso, às vezes entra um áudio duplicado, porque a gente compartilha e o áudio entra duplicado e já fica meio perdido, assim, mas são essas ferramentas novas de comunicação que estão aí, né, Kátia? Estamos aprendendo a lidar com elas, né? Sim. 2 anos do Brasil de Fato RS. Tu dirias, parece que foi ontem? Diria, com certeza, porque é tão intenso, Regis, é tanta coisa que acontece, né, o tempo inteiro, assim, que realmente, nossa, já fazem 2 anos, né? Mas que bom também que já fazem 2 anos e que a gente consegue estar aí, né, e se mantendo e com uma equipe trabalhando super afinada, né, uma equipe mesmo pequena, mas produzindo muito, assim, e principalmente agora, nesses tempos de pandemia, né, que estamos todos trabalhando em casa e, enfim, tivemos que parar com a edição impressa do jornal, né? Que o jornal tinha edição impressa de 15 em 15 dias. A última edição impressa foi em março, final de março, e que já foi difícil de distribuir na rua, né? Porque ele é distribuído gratuitamente nas ruas, enfim. Então, paramos com a edição impressa e estamos trabalhando só com a agência de notícias, né? Via o site, todos em casa. E tá um trabalho intenso, assim, Regis, no mínimo 8 horas, às vezes 10 horas por dia, às vezes 10 da noite eu tô aqui ainda, né? Sim, sim. E a como cabeça é que não para, né? E antes de ter uma sessão do Brasil de Fato nacional, que o Brasil de Fato nacional é o que deu início a essa trajetória, mas antes vocês eram correspondentes, que relações tu tinhas com o Brasil de Fato nacional? Em que momento começa? Porque eu imagino que a tua relação não começa há 2 anos atrás, quando foi criado esse rebento aqui da mãe, né, que é o Brasil de Fato nacional. A minha relação, Regis, começa lá em 2003, quando eu era assessora da CUT, Rio Grande do Sul, né? 2002, quando começamos a conversar aqui no Rio Grande do Sul,
As primeiras reuniões foram ali na Federação dos Metalúrgicos, Sim. No centro de Porto Alegre, e lembro das reuniões, eu, Milton Viário, que era presidente da federação, e o Miguel Stedley, do MST, né? E eu, enquanto assessora, jornalista, enfim, da Central Única dos Trabalhadores. E ali a gente começou as primeiras conversas de como fazer, né, aqui pelo Rio Grande do Sul, enfim, formar uma rede de jornalistas e para estar apoiando essa iniciativa. Eu estava no lançamento em 2003 no Araújo Viana, que foi um grande ato de lançamento durante o terceiro Fórum Social Mundial, com milhares de pessoas, né, lotando o Araújo Viana, aquela mesa maravilhosa, né, com Eduardo Galeano, Noam Chomsky, Aleida Guevara, Nora de Bonafini, enfim, Sebastião Salgado, era a nata da esquerda mundial, estava no lançamento do Brasil de Fato, né? Em 2003. 2003, janeiro de 2003. O lançamento nacional, né? Nacional. Do Brasil né? de Fato nacional, nasce, então, em Porto Alegre, no Araújo Viana. Isso. E ele foi lançado, então, com essa ideia de ser um jornal nacional. Ele tinha uma redação em São Paulo, ele era um jornal standard, né, na linha da Folha de São Paulo, e distribuído para todos os estados. Então, a gente criou redes de apoiadores nos estados, tanto de jornalistas, quanto de pessoas que faziam a distribuição, vendiam assinatura, porque ele, né, se mantia muito através de assinaturas, além do apoio das entidades, né? Então, durante todo... E ele circulou nacionalmente, semanalmente. Ele era um jornal semanal, né? Então, todo final da semana ele chegava nos estados. Chegamos a ter jornais em bancas de revista, enfim. E ele circulou, assim, por 10 anos. Então, Sim. Durante esses 10 anos, eu contribuía com matérias também para o Jornal Nacional. Né? Assim como outros jornalistas aqui do estado, a gente conseguiu ter uma rede bem grande, assim, de jornalistas que colaboravam de forma militante com o Jornal Nacional, né? Então... Sim. E eu noto que a maioria das pessoas, assim, pode pensar, por que precisa ter um jornal como o Brasil de Fato, ou que é o Nacional, ou Brasil de Fato RS? Já não tem os jornais, esses tradicionais que circulam, por exemplo, tem em Porto Alegre, os jornais como Zero Hora, Correio do Povo, que as pessoas sempre conheceram. Aqui em Pelotas tem o Diário Popular, o Diário da Manhã, Eixo Rio-São Paulo, Folha, Globo, antes tinha o Jornal do Brasil, tinha... E as pessoas podem pensar, por que há a necessidade de ter um jornal com esse perfil? Eu acho que a Kátia Amaro, que é editora de um jornal que tem esse perfil, pode dizer para os ouvintes da Rádio Com por que é necessário, por que esses jornais, os tradicionais, não são suficientes para expressar a realidade do Brasil, dos estados e das cidades? Porque a gente precisa democratizar a nossa comunicação. E essa é uma luta que, enfim, eu estou nela desde o início da década de 90, quando eu ainda era estudante de comunicação. E para a gente democratizar a comunicação, a gente tem que ter espaço para todas as vozes. E as nossas vozes, as vozes que estão no Brasil de Fato, elas não estão na grande imprensa. Ou quando estão de forma criminalizada, né? Ou é aquele jeito, vamos dar o contraponto, e aí tu tem 1 minuto, os movimentos sociais, enfim, os movimentos sindicais, né? A periferia, as favelas, enfim, tu tem ali 1 minuto para falar no programa da Rádio Gaúcha, enquanto eles têm mais toda 1 hora para bater contra. Então, é só esse o objetivo, Regis. A gente poder ter voz, a gente poder falar sobre o nosso lado, falar sobre o que a gente defende para a sociedade, falar o que estamos fazendo, porque o que o MST faz, né? Ele não simplesmente invade propriedades privadas, como é tratado na grande imprensa.
O MST, ele ocupa propriedades improdutivas, né? E a partir do momento que ele tem a concessão dessa terra, ele produz, e produz muito, como os vários assentamentos que a gente vê aí pelo país, produzindo alimento com qualidade, e agora, nessa pandemia, alimentando a população, levando esse alimento para a cidade, né? Levando esse alimento para as periferias. A gente está vendo aí, são toneladas de alimentos sendo doados em todo o país. É isso que o MST é. O MST é muito maior do que é tratado na grande imprensa. E ele foi barbaramente criminalizado pela grande imprensa, né? Lembremos das capas da revista Veja, com o Stedley lá, vermelho, feito um demônio, né? Exatamente. Ali começam as fake news e os memes da extrema-direita, né? Então, é isso. Se a grande imprensa não nos dá um espaço real para colocarmos as nossas pautas, nós temos que ter os nossos veículos de comunicação. E isso, meu mestre Vitor Gianotti, né, que foi um grande incentivador do Brasil de Fato, que um dia antes de morrer estava na porta do metrô distribuindo o Brasil de Fato, Rio de Janeiro, participou durante todo o tempo do conselho editorial, né, do Brasil de Fato. Ele dizia: precisamos ter a nossa comunicação, precisamos ter veículos como a Rádio Com de Pelotas, como o Brasil de Fato, e como tantas outras, né, rádios comunitárias, jornais de bairro, jornais de sindicatos, enfim, vários veículos que a gente possa dar a nossa visão de mundo. E é só isso que a gente quer, ter essa possibilidade. Sim. E tu és de Porto Alegre, tu deves ter feito jornalismo numa das duas universidades que tem aí em Porto Alegre. Eu fiz jornalismo na Unicinos, que é uma universidade particular de São Leopoldo. Ah, tá, na região metropolitana. Então, e tu certamente, nas aulas de jornalismo, tanto fazendo na Unicinos como sendo as duas que tem em Porto Alegre, certamente que tinham falado nas aulas que tinha que ter um jornalismo isento, que tratasse todo mundo da mesma maneira, que a democracia brasileira garante isso e aquilo, e no mundo real não acontece isso, né, Kátia? Eu vou dar um exemplo concreto para os ouvintes da Rádio Com, que estão na página do Facebook da Rádio Com e do Brasil de Fato RS. Agora pela manhã, eu faço isso, eu conversava com a Kátia, eu escuto as rádios dos grupos hegemônicos na comunicação, como os da RBS, a Gaúcha e tal, e eles ficam permanentemente tratando a questão da pandemia como algo que tem que ser resolvido entre o governador e os empresários. Entre eles sai uma discussão. Aí, se for abordar a questão de Porto Alegre, onde está a Kátia, é entre os empresários e o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Se for aqui em Pelotas, é a prefeita Paula e os empresários. Mas vem cá, a sociedade se restringe ao poder de decisão do governador com os empresários, do prefeito ou da prefeita com os empresários. Por que os trabalhadores, os sindicatos não estão também nessa mesa de negociação? Porque os trabalhadores da saúde sabem menos de saúde, de cuidados, do que os empresários que estão interessados no seu negócio, Kátia? Pois é, Regis. Isso tem a ver com a discussão anterior, né? Quem que tem voz nessa sociedade, né? Os sindicatos estão aí discutindo diariamente, né, a questão da pandemia. Os movimentos sociais estão discutindo diariamente, e é quem está na periferia. Sim. Né? É quem está na periferia ajudando o povo, é quem está na periferia levando alimento, é quem está levando ajuda, levando informação. As pessoas não sabiam como conseguir entrar no site da Caixa Econômica Federal para pedir o auxílio emergencial. As pessoas não têm internet nas periferias. As pessoas não têm condições de ficar em casa, porque muitas pessoas também não têm casa, né? Então, eles precisam de um apoio, e quem está dando esse apoio são os militantes sociais,
né? E aí, na hora de decidir a política, né, de estar nos comandos aí e decidindo o que fazer, quem decide são os empresários. E é esse o governo que nós temos, né? É essa sociedade que está aí e que essa grande imprensa que tu falasse antes defende, que é essa visão de que quem tem que decidir os rumos da sociedade é o mercado, né? O Estado é um simples coadjuvante aí também, só para ouvir o que o mercado, os empresários têm a dizer sobre os rumos que precisamos na nossa sociedade. E é isso que nós contestamos. É essa contra-informação que nós queremos trazer enquanto Brasil de Fato, e o Fábio Cócio, bom dia, Fábio, lembra também o Sul 21, o Extra Classe, sim, né? Sim. No domingo a gente fez o ato de 2 anos do Brasil de Fato, e estava todo mundo lá, estava o Sul 20, Marco Aurélio do Sul 21, estava o César do Extra Classe, né? Estava o Paulo Salvador da TVT e RBA, que é um grande parceiro do Brasil de Fato. Paulo Salvador até disse que agora a RBA se chama Rede Brasil de Fato Atual, né? Já unificou os nomes. Então, é justamente essa discussão, Regis. Quem dá os rumos? Quem diz para onde temos que ir? E nesses governos neoliberais, quem dá o rumo é o capital, é o mercado, são os grandes empresários, a partir dos interesses deles. E os interesses deles é ganhar cada vez mais dinheiro. E não estão preocupados com a periferia. Na verdade, quanto mais pobre morrer, melhor, né? Sim. Menos gente eles vão ter que estar vendo sustentando empregar. Via Previdência, né? Exatamente. Mas eu sempre me interessei, Kátia, na minha trajetória de profissional de comunicação, de desfazer esse mito da neutralidade dos veículos, porque o Brasil de Fato RS admite, não tem problema nenhum de admitir na sua linha editorial, no seu editorial, que ele tem um lado nessa sociedade, mas a hipocrisia, né, o fingimento de uma RBS que tem lado, é o lado dos empresários, dos capitalistas gaúchos, e não assume isso. Passa para assim como a Globo faz isso também, historicamente, e outros veículos, como a grande mídia toda, Record, Band, SBT e tal. Então, a sociedade em geral, por que eu fiz questão de trazer esse assunto aqui para a entrevista contigo, Kátia? Porque a maior parte da sociedade brasileira não tem essa interpretação, acham que os veículos são neutros, que eles não têm lado, que eles não têm posição política. Eles têm e não externam, Kátia. Exatamente, Regis. E tu sabe, tu estava falando, né, da questão da faculdade. Eu tive a sorte de ter bons professores, né? E bons professores que me diziam que, olha, não é bem assim. Né, essa parcialidade defendida não é bem assim. Porque todos nós temos uma visão de mundo. Então, essa parcialidade ela já começa por aí. No momento que eu vou escrever uma matéria, que tu vai fazer uma matéria, Regis, a gente vai escrever a partir da nossa visão de mundo, da nossa experiência, né? Do que eu vivi, do que eu enxergo, do que eu li, enfim, eu trago uma bagagem, né? E essa bagagem vai estar sempre nos meus textos, porque eu não tenho como me desfazer dela no momento em que eu digo, agora eu sou simplesmente uma jornalista e eu posso sim trazer várias opiniões, eu posso trazer, né, o que chamam de dois lados, que na verdade são muito mais do que dois lados, né? Porque essa divisão eterna entre o bem e o mal, isso é muito cristão, né? E a gente parece estar sempre apegado a essa questão. Não conseguimos desapegar dos 10 mandamentos na sociedade, né? Então, eu posso trazer, sim, as várias opiniões, mas mesmo na escolha das fontes, tudo isso vai trazendo uma parcialidade para o que eu estou trazendo, né? No momento que numa RBS eles fazem uma reunião de pauta e definem quem vai falar, eles já estão definindo qual vai ser o rumo da conversa. Sim. E aí eu lembro um livrinho do Perseu Abramo, né, que ele traz os padrões de manipulação da mídia, e eu acho que todo jornalista deveria ler esse livro, né, explicando as várias formas que a mídia
tem de estar manipulando a informação. É na escolha das fontes, é na escolha da imagem, né? O que eram as imagens da presidenta Dilma, né? Durante todo esse processo de manipulação do impeachment dela, né? Eram horríveis, né? Então, tu vai construindo a tua pauta e o que tu quer que a sociedade pense a partir disso. Né? E isso é todas as mídias. Né? Todas as mídias têm quem as patrocina, digamos assim, né? E é isso, o Brasil, de fato, assume a visão editorial e assume qual é o projeto dele, por que ele nasceu e a quem ele quer dar voz, que visão de mundo ele está trazendo. Né? E eu acho que todos os meios deveriam fazer isso claramente, né? Dizer, nós defendemos o capital. E é justo, né? Se a gente vai pensar numa sociedade democrática, numa democracia real, é justo que o capital também tenha seus meios, mas deixem que nós também tenhamos e que nós também possamos ser financiados. Né? Por que a gente tem que estar sempre pedindo migalhas para existir? Enquanto eles têm altos fundos e têm governos que os financiam. A maior publicidade dos meios de comunicação vem do governo. Né? E tem muitas pessoas que também não têm informação, porque esse é um aspecto fundamental no Brasil. O setor dominante, essa minoria parasitária, que chupa o sangue da classe trabalhadora, eles sempre tiveram essa condição de jogar na desinformação. Sempre apostaram na desinformação para manter a maior parte do povo brasileiro disponível para ser manipulado. Então, essa é uma coisa assim tão perversa, porque as pessoas são manipuladas e não percebem que são manipuladas. Elas acham que está ali, está sendo oferecido para elas a melhor coisa que um veículo de comunicação pode oferecer. Esse é o limite dramático, perverso dessa democracia, muito entre aspas, que nós temos no país, Cátia. Mas isso começa, eu acho que começa na família, né, Regis? E aí vem escola, que é esse processo de não ensinar a pensar, né? Sim. Na verdade, a gente começa a ser manipulado na família, a gente é manipulado na escola, a gente é manipulado na igreja, a gente é manipulado... Enfim, nós temos um jogo de manipulação constante na sociedade. Né? E nós aprendemos, então, eu acho que é isso, a vida é isso. Entende? Sim. Então, a manipulação da imprensa é mais uma manipulação na nossa vida. Por uma falta de processo de pensar mesmo, e leitura, né? A gente vê que a leitura é muito baixa no nosso país, enfim, a educação, né, no nosso país ela é muito falha, enfim, e é um processo que vem de muito antes, né, Regis? E a gente tem falado isso agora também com a questão das fake news, né? Que, na verdade, é a mesma coisa que já falávamos lá na década de 80, na década de 90, sobre a necessidade de, desde a escola, a gente ter a leitura crítica da mídia e aprender, né, a compreender esses processos, como é que se dá esse processo de manipulação, como é que se dá um processo de produção de um veículo de comunicação, nessas escolhas de pautas, de imagens, de fontes, enfim. A população em geral ela não tem esse entendimento, né, de como funciona isso. E a gente aprendeu que, se saiu na Globo é verdade. Exato. A gente foi criado com isso desde lá da ditadura militar, né? Deu na Globo é verdade. Então, e hoje a gente está vivendo um processo diferente, né? Não, o que é verdade é o que vem no WhatsApp, não é o que dá na Globo. Então... Sim. Embora seja fake news produzida por um gabinete do ódio, como tem grotescamente lá, segundo as fontes que nos informam, grotescamente posicionado ao lado do gabinete do presidente. Mas agora, 9h30, é hora de a gente interagir com o público que nos prestigia, que está acompanhando essa transmissão ao vivo, essa live que estamos fazendo hoje
né, juntamente com o Brasil de Fato RS, Rádio Com e Brasil de Fato RS, uma rádio que começou rádio FM, agora já está um veículo híbrido, porque tem transmissão por plataforma digital, no Facebook, né? Esse conteúdo também vai estar mais tarde disponível no YouTube, porque agora só nós estamos no Facebook, com a página da Rádio Com e a página do Brasil de Fato RS. Mas mais tarde o conteúdo também vai estar no YouTube. E aí a gente vê que a Rádio Com já virou um veículo híbrido. O Brasil de Fato também é um jornal, a tradição do jornal impresso, já tem site, está na internet, já está também, eu acompanho eventualmente as transmissões do Brasil de Fato RS pelas lives também, eu já tenho visto. As lives são em conjunto com a Rede Soberania, né? Também sim. Interessante. Olha as mensagens, então, e tem muita mensagem Muita aqui. Mensagem, né? O pessoal está empolgado. O Fábio Cóssio diz, bom dia, Regis, meu irmão, bom dia, meu irmão, bom dia para a Cátia e a galera do Brasil de Fato, RS. Pergunto a ela a importância de veículos independentes como ele, como Brasil de Fato, e esses 2 anos de Rio Grande do Sul. O bom dia do Alexandre Machado, um bom dia para todos, né? O Fábio Costa diz, viva o Brasil de Fato RS, Sul 21, Rádio Com Pelotas, o Outras Vozes, pelo qual ele tem responsabilidade, entre outros da nossa mídia independente e contra-hegemônica. Sigamos crescendo e ampliando os espaços. O Alexandre Luna vem aqui também e diz, apesar de tantas fake news e outras coisas ruins que há na internet, a melhor fonte de informação que existe, por ser mais ágil, interativa e imparcial, o Brasil de Fato é parte desse meu pensamento. Se, por um lado, a internet ajudou no crescimento da direita nos últimos anos, por outro lado, hoje temos uma parafernália de fontes alternativas de informação e redes sociais de movimentos alternativos aos quais a gente tem acesso e a muitas informações. Eu também quero questionar um aspecto desse. E quem tem acesso aos veículos que nos agradam, Alexandre? Como é que chegaria nesse povo que tem sido manipulado historicamente? Eu acho que essa é uma questão fundamental. Como estabelecer a ligação dos veículos contra-hegemônicos independentes com essa base social que sempre esteve aí disponível para ser manipulada pelos grandes veículos. O Fábio Costa ainda diz, sem contar aqueles de jornalismo investigativo, Pública e The Intercept. O Alexandre Luna ainda volta e diz, na minha opinião, o maior problema da grande imprensa não é nem se fingir de imparciais, mas sim o fato de haver bolsomínios que dizem que eles são de esquerda. Isso, para mim, é o cúmulo do cinismo, mas isso é do jogo, né? Esse é o mundo ao avesso que estamos vivendo, né? Exatamente. Como dizia Eduardo Galeano. A Adélia Saraiva diz, ótima entrevista, gostaria de saber se a Cátia, como eu, ela também acredita que a direita fascista está usando essa pandemia criminosamente para promover a limpeza social entre aspas, onde pobres são exterminados por serem o maior número da população e racialmente substituíveis no mercado. Um abraço para a Adélia. O Vlamir Luiz Ávila diz, bom dia, companheiras. Eu nem classifico o MST como movimento do sem terra, eu os classifico como mãe suprindo a todos. Ótima entrevista. A Adélia Saraiva diz, errei ao digitar, quis dizer facilmente substituíveis no mercado. O Fábio Cóssio volta e diz, o que a Cátia vê sobre a questão de inserção da diversidade dentro da mídia, negras e negros, LGBTs, não só em espaço de protagonismo e de profissionais jornalistas negros, LGBTs, e como, na visão dela, a mídia hegemônica trata isso. Leandro de Mello, o Leandro Sebage, diz, cumprimento a todos, as mídias sociais também estão nas mãos do capital, no Brasil, todos derivando dos Estados Unidos. O governo cubano está criando suas próprias plataformas, tipo YouTube e Facebook, como segue o link abaixo. Os movimentos dos trabalhadores também não deveriam fazer o mesmo? O Vlamir Ávila. O Regis Oliveira hoje está privilegiado. O sol já reflete
no rosto dele. Aqui no Laranjal ainda não. E dá risada, o Flamirável. Realmente, o sol... E como eu sou de um veículo da mídia independente, não tem um iluminador aqui para cuidar da minha imagem e tal. Eu que tenho que fazer tudo isso. Tinha luz própria, né, Regis? É luz própria. Tinha serração aqui em Pelotas até às 9 da manhã. Agora resolveu abrir o sol, mas as mensagens estão aí, Cátia. As pessoas dialogando com o que a gente estava falando aqui e os espectadores ouvintes já reagiram, Cátia. Sim, bastante pergunta. Bom, eu acho que a questão que o Fábio traz, né, da nossa mídia independente, acho que eu já tratei um pouco disso, né, dessa necessidade, é isso, é de fazer essa luta contra-hegemônica, né, trazer outras visões de mundo, trazer a visão de mundo que a gente acredita, né, que deva ser, enfim, esse mundo que respeite, né, a todos, que respeite, que todos tenham os mesmos direitos, né? E não só uma pequena parcela da sociedade, enfim. O Alexandre, pode deixar que eu cuido da leitura e só fica pensando assim, fica só refletindo aí, eu vou fazendo esse trabalho aqui formiguinha. Porque se tu quiser saber de algum assunto, eu já tenho mais ou menos quais foram as questões aqui, né, e os comentários, eu vou passando para a Tina. O Alexandre Luna mesmo falou das fake news, né? Apesar das fake news... As fake news é o grande mal, né, que estamos vivendo aí, é o câncer dessa sociedade e que a gente está vendo aí. E aí eu já emendo com a pergunta também, eu acho que da Adélia, né, sobre a questão dessa necropolítica que estamos vivendo, que obviamente a extrema-direita está deixando as pessoas morrer, né? Isso é inegável, isso é fato, né? Estamos chegando aos 100 mil mortos no país, isso não é pouca coisa, né? Em nenhum outro momento tivemos tantas mortes em tão pouco tempo, nem em guerras, né? Então, estamos falando de 100 mil mortos no país por uma pandemia, que o governo Bolsonaro, de extrema-direita, um governo fascista, poderia ter evitado, e não quis evitar. Desde o início, ele disse que era uma gripezinha e que algumas pessoas iam morrer. E, enfim, ele está deixando as pessoas morrer. O que a gente pode dizer disso? Sou eu, Kátia, que estou acusando ele de matar as pessoas? Não. São os fatos, a gente está vendo isso. E isso, né, sustentado por uma rede de fake news. Porque as pessoas continuam a acreditar que elas podem sair de casa, que elas podem continuar a vida normalmente, né? Que nada está acontecendo, que é só uma gripezinha e que ela vai se curar com a cloroquina. Então, a rede de fake news, ela é perversa, ela é assassina, né? E ela está matando os pobres. É isso que a gente está vendo no país. E contra isso, não existem contraponto, porque são evidências, são fatos. Os mortos estão aí. Ou vão dizer que não estão morrendo? Né? Vão dizer que é tudo mentira, que não tem 100 mil mortos. Que não tem pessoas perdendo seus amores, a sua família. Que não teve uma família que 5 pessoas da mesma família morreram pela Covid. Enfim, tá tudo aí, né? Quem tiver olhos para enxergar, enxerga. Quem quiser continuar se iludindo através de fake news e através da grande imprensa, que também já acha que a Covid já não é grande assunto e diminuiu em muito as notícias sobre a pandemia, né? Continua se iludindo. E principalmente essa grande imprensa, que e eu gosto de dizer o nome porque tem pessoas que têm dificuldade para identificar
às vezes, o que é grande imprensa. É Globo, é RBS, é Record, é Band News, isso tudo é grande imprensa, SBT. Então, e o que vem de fora, os conteúdos das agências internacionais, que a Kátia é jornalista, ela sabe bem como é que isso funciona. É um padrão de informação que vem especialmente dos Estados Unidos, da Europa, e aquilo tudo está engessado, também não tem contraditório, que nem CNN também. Então, a gente vê que esse tipo de informação aí, ele fica limitado a quê? A conversar com os empresários, com os grandes capitalistas, o dono da grande indústria, do grande comércio, né, do latifúndio. Então, esse pessoal aí é que fica dando a linha. E o governante, seja o Bolsonaro não caiu porque a pauta econômica dele agrada ao mercado, senão ele já tinha vazado. Então, o Eduardo Leite aqui no Estado é outro. Eu digo que o Eduardo Leite é um mascate sorridente. Ele sai a vender o Rio Grande do Sul com um sorriso nos lábios. É o então, bonitinho, né? Exatamente. E a prefeita daqui segue a mesma lógica, já está falando em privatizar o SANEP, que é a autarquia que cuida da água, do saneamento e tal, aqui na cidade de Pelotas. É isso, né, Regis? Na real, a grande pauta é essa, é a privatização do Estado. Eles querem um Estado mínimo para a população e máximo para eles, porque Exato. Eles querem tomar conta do Estado, né? Eles querem que privatize a educação, eles querem privatizar a saúde, a Previdência, a Petrobras, né, a Eletrobras, a água, privatizar a vida, né? Para que eles ganhem cada vez mais. Eles, os grandes capitalistas. E essa simplesmente é essa a pauta, Regis, que a gente vem vivendo desde lá da década de 80, enfim, começou lá na Inglaterra, né, com a Margaret Thatcher, essa pauta neoliberal, né, e existe uma rede, Regis, que a gente não fala muito sobre isso, né, que aqui no país, por exemplo, tem o Instituto Liberal, tem o Instituto Millennium, que são redes, fundações, que eles chamam, que sustentam essas fake news, que sustentam grupos que disseminam essas fake news, que criaram e sustentaram o MBL, Revoltados Online, né, e tantas outras mídias aí da direita que a gente viu surgir desde aí dessa época, né, que tem um único objetivo, que é tomar conta do Estado, que é privatizar a vida, privatizar a água. E a água vai ser a grande guerra, não vai mais ser petróleo. A grande guerra vai ser a água, porque nós não vamos ter água. E água é vida. Nós somos água. Nosso corpo é basicamente água. O planeta é água. Então, é disso, Regis, que a gente está falando, na verdade. Entende? Quem defende um Estado privatizado e quem defende um Estado público. Essa é a grande diferença entre nós. E nós percebemos que tem exemplos claros para quem quiser ver, até uma pessoa que eu não quero que não seria até antidemocrático e fascistoide querer que todo mundo pensasse do mesmo jeito, que fossem todos iguais. As pessoas têm diferentes formas de interpretar a realidade e têm dificuldades. Umas desenvolveram melhor a capacidade de interpretar os fatos da vida. Mas será, assim como a Kátia falou e muito bem sobre a questão dessas mortes que estão aí escancaradas, né, diante da realidade brasileira, a gente pensa também, estão querendo privatizar, não é? Querem privatizar o SANEP, aqui em Pelotas, querem privatizar o Banrisul, a CE no Estado, né? Estão querendo terminar de privatizar a Petrobras, e aí é de se perguntar, e o exemplo da Vale, que era uma das maiores empresas do patrimônio brasileiro. A Vale, privatizada, foi responsável por duas das maiores tragédias do Brasil, né? A gente hoje estava vendo a mídia repercutir muito aquela explosão que houve lá no Líbano, na região portuária de Beirute. Mas aí a gente para pensar e ver o que aconteceu naquela tragédia de Brumadinho, e da outra cidade, aquela lá em Minas Gerais.
já não se fala mais naquilo, e certamente não se fala porque a Vale hoje é uma empresa privada, e como empresa privada é que ela cometeu aqueles crimes, porque a grande empresa chama de tragédia. Aquilo não foi tragédia, aquilo foi crime, aquilo já estava anunciado, já tinha previsibilidade de que aquilo poderia acontecer pelos descuidos, pelo desleixo do capital em relação a vidas humanas. Então, aquilo lá é um exemplo. O privado pode ser incompetente, pode ser despreparado, pode ser perverso e pode ceifar vidas. Foi o que fez lá a Vale. Então, por que tem que privatizar, né? E elas quebram, empresa privada quebra, Kátia, e não funciona. Veículo de comunicação quebra também, privado, eles também vão embora, vão à bancarrota. E quebram muitas vezes porque os seus donos querem que elas quebrem, para, né, não precisar pagar as dívidas. Sim. Esse é o mais perverso. E aí ficam trabalhadores sem receber, né, suas indenizações, porque a empresa quebrou, desculpem, entendeu? O capital, ele é muito perverso, Regis. E, para mim, a gente já está terminando o programa e eu não posso deixar de falar nisso. Temos 13 minutos. Temos 13? Oba, ainda tem tempo. Mas, para mim, a grande discussão, Regis, é a taxação das grandes fortunas. Sim. A gente não pode mais admitir, né, essa minoria de milionários, bilionários, que exploram o nosso país. Não podemos mais admitir. Nós não podemos admitir que numa pandemia tenham pessoas ganhando rios de dinheiro. Isso é insano, isso é perverso, isso está matando o povo. Nós não podemos mais admitir isso. E eu acho que a imprensa, a nossa imprensa, né, tem que fazer uma forte campanha nesse sentido, né, da taxação das grandes empresas. Eu acho que tem entidades aí, e aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o Instituto Justiça Fiscal, né, que já esteve aqui no programa também o Dão Real, que é colunista do Brasil de Fato, e eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, Regis, maravilhoso, de pensar essa estrutura de uma reforma tributária realmente justa para o nosso país. E esses caras têm que pagar conta, Regis. Não tem mais... A gente não pode admitir isso no nosso país. E uma outra questão que é fundamental, e a propósito de falar no Dão Real, do Instituto de Justiça Fiscal, e eu sou bem assessorado aqui em Pelotas também pelo Sindifisco. O Sindifisco é o sindicato dos auditores da Receita Federal, e que o Sindifisco ele atua aqui em Pelotas e em várias cidades de médio porte, aí em Porto Alegre certamente também. Então, através do Sindifisco, eu conheci o Dão Real, porque o Dão é um auditor da Receita também, federal. E aqui tem a Josete Vignoli, tem o James Brum, e tem outros colegas e colegas deles na Receita Federal aqui em Pelotas, que iluminam esse terreno aí nebuloso, sombreado, que a burguesia brasileira não quer que as pessoas tenham informações sobre o orçamento da União, o orçamento dos estados e o orçamento dos municípios. Então, esse assunto aí nunca se vê falar numa Globo e numa RBS do orçamento da União e o que vai desse orçamento para pagar juro da dívida pública federal. Então, ou quando você vê, não é entendível, né? É uma linguagem que o povo não entende. Exatamente. Eles são muito cínicos e muito perversos. Não? Então, se a gente enxerga isso, eu às vezes estou falando com pessoas das minhas relações aqui no centro de Pelotas, Kátia, e digo assim, ó, lá aqui no calçadão de Pelotas, na Rua do Calçadão, Andrade Neves, o coração central de Pelotas. E eu digo assim, tchê, se a gente começar a perguntar, sai aqui, vamos fazer uma enquete, perguntar aqui para umas 100 pessoas, quem sabe quanto é o orçamento da União, do município aqui de Pelotas, né, do Estado, quanto desse dinheiro vai para a saúde, para a educação, para saneamento básico. As pessoas não sabem, eles conseguiram fazer com que as pessoas não conheçam a realidade, não sabem do que é fundamental. Aí o que as pessoas fazem? As pessoas se dedicam ao futebol, que é uma coisa que não afeta o interesse direto desses capitalistas
que exploram a maior parte do povo brasileiro. Então tem que falar de futebol 25 horas por dia, né? Agora, falar de orçamento, debater política, isso não interessa. E aí nós temos uma população que fica à mercê dessa voracidade do capital. Sabe que, acho que foi semana retrasada, Regis, a gente publicou um artigo, eu achei muito bom o artigo, que ele dizia, sim, é isso aí, que ele dizia, precisamos voltar a discutir futebol, política e religião. Sim. Porque parece que ficou uma coisa assim, não vamos discutir, né? Porque está tão polarizado que não dá para discutir mais isso, né? Não vamos discutir política. Eu não vou discutir política com meu irmão, que é Bolsonaro, né? Mas precisamos voltar a discutir política, sim. Precisamos voltar, porque entende? Senão a gente fica dando espaço para isso que está acontecendo. Eu acho que, de certa forma, a gente, sim, se retirou um pouco, sabe, Regis? Com tudo o que aconteceu, né? Com tudo, enfim, toda que se construiu aí, de construir o PT como o partido mais corrupto, e aí entrou toda a esquerda nesse bolo. Meio que eu acho que nós, enquanto esquerda, nos assustamos um pouco, né, com isso e, tipo assim, nos retiramos, entendeu? Sim. Tipo, menino mijado, sabe, que vai para o canto e espera secar para aparecer de novo. Mas, gente, a gente tem que voltar, entendeu? Tem que dar a cara para bater e tem que dizer, cara, não é isso, entendeu? Não é isso. Mas, Kátia, eu acho que quem nasceu, como é o teu caso, em Porto Alegre, que mora em Porto Alegre, eu acho que nenhuma cidade nos últimos 30, 40 anos no planeta inteiro contribuiu tanto para a democracia, para a esquerda, com propostas assim transformadoras como a Porto Alegre com os governos petistas aí. E até aí, eu me lembro que a gente ia a Porto Alegre nos anos 90 e era impressionante o entusiasmo da cidadania com as conquistas sociais que estavam sendo operadas pelos governos Olívio Dutra, Tarso Genro, Raul Ponte, e depois o Fogaça veio com uma conversa, uma milonga assim, habilidosa e maliciosa, dizendo que o que é bom a gente mantém, o que não está bem a gente vai mudar para melhor, e levou uma eleição e o PT saiu do governo em Porto Alegre. O PT nos anos 90 era referência até para a Europa. Eu me lembro que vinham secretários aqui e contavam que eles estavam fazendo, estavam indo para a França, estavam indo até para outros lugares da Europa para exportar as experiências de políticas públicas aí onde tu estás, em Porto Alegre. Sabe que eu participei, Regis, eu era delegada do orçamento participativo lá no início da década de 90. Oh. Né? Eu morava numa vila na Zona Sul, ali, a Cidade de Deus, e eu era delegada por lá e participei desse processo efervescente que foi o início do orçamento participativo. Sim. Realmente, as comunidades participavam, a população participava, eram discussões infinitas, né, sobre quais são as prioridades, mas era vivo. Sim. Era vivo, as comunidades elas iam em massa porque queriam que tivesse aquele posto de saúde, queriam que aquela rua fosse calçada, queriam que tivesse mais cultura na periferia, entende? Então, a gente teve um processo muito efervescente em Porto Alegre de participação popular, né? O que desencadeou todos os processos de Fórum Social Mundial, né? Que, enfim, o maior fórum foi esse de 2003, que a gente teve quase 100 mil pessoas em Porto Alegre. Sim. Né? Então, a gente teve muito exemplo de participação popular. Né? E realmente, assim, foi eu acho que um investimento muito grande da direita para conseguir destruir com tudo isso, né? E fazer as pessoas acreditarem que isso não era bom. E desde então a gente vê essa decadência de Porto Alegre até o estado que ela está hoje aí com o prefeito Marquesan, né?
E nesses 4, 5 minutos que restam para terminar a entrevista, 2 anos do Brasil de Fato RS. Nasceu, né, o rebento do Brasil de Fato nacional em julho de 2018. O que tu esperas daqui para frente para o Brasil de Fato RS e para o Estado e para o país sair dessa voragem fascista que está aí, querendo nos devorar? Eu espero que a gente consiga se manter e crescer enquanto mídia, não só o Brasil de Fato, mas toda a mídia contra-hegemônica, né, que somos todos parceiros e temos que trabalhar enquanto parceiros, enquanto uma rede de comunicação. O Fábio fala também das mídias negra, LGBT, né? Eu acho que todas essas mídias são importantes e estão fazendo um trabalho muito bonito, né? A gente vê gente aí fazendo um trabalho belíssimo, o Alma Preta, o Geledes, que já vem aí há tantos anos, e tantos outros, né? Essas mídias da periferia, das favelas, no Rio de Janeiro está fortíssimo, né? Na favela da Maré, na Santa Marta, enfim, e tem muita gente boa fazendo comunicação, tem muita gente boa fazendo rádio, fazendo, né? Trazendo essas vozes, e eu acho que a gente precisa ampliar isso cada vez mais. Para o Brasil de Fato, quando a gente estava antes da pandemia, nós estávamos no processo já de ter um espaço, uma redação para o Brasil de Fato, que eu espero que assim que a gente consiga voltar, né, a circular, enfim, a ter, conseguir sair desse isolamento social, a gente retome isso para a gente ter esse espaço que vai ser uma casa da cidadania, na verdade, porque vai ser a redação do Brasil de Fato, vai ser o estúdio da Rede Soberania, vai estar junto com a gente o MPA, MST, Levante Popular da Juventude, Comitê em Defesa da Democracia, a AJURD, enfim, então vai ser o espaço de várias entidades juntas, que a gente pretende fazer um espaço realmente de debates e de, né, construção de cidadania. Nossa meta é conseguir chegar a ser semanal, ser um jornal impresso semanal, com uma equipe, precisamos ter mais gente na equipe, e para tudo isso a gente precisa de investimento, né, Regis? Então, nós estamos aí com uma campanha, né, seja amigo do Brasil de Fato, né, assim como todas as outras mídias têm as suas campanhas. Então, através do nosso site, brasildefato.rs.com.br, lá tem o banner, né, para a pessoa acessar o site para contribuição para o Brasil de Fato. Tu pode te cadastrar nesse site com o teu cartão de crédito e contribuir mensalmente, seja com 20, 50, 100, 200, enfim, com quanto tu puder contribuir para a gente manter, né, a estrutura do Brasil de Fato e da Rede Soberania e ampliar ela, porque o que a gente precisa realmente é de comunicação com qualidade, comunicação em que as pessoas se enxerguem, comunicação com credibilidade, porque não adianta a gente entrar na onda aí do sensacionalismo, que é o que vende, né? A gente está vendo que é o que vende, e não ter credibilidade. Não ser uma imprensa em que as pessoas vejam aquela notícia ali e digam: se saiu no Brasil de Fato é verdade, eu posso compartilhar com tranquilidade. Nós precisamos ter essa confiança, e a gente sabe que essa confiança é uma confiança que a gente precisa ter na vida, né, Regis? Precisamos ter essa confiança no coração para fazer as coisas e abraçar as causas. E essa confiança as pessoas têm que ter no Brasil de Fato. E por isso a gente prima pela qualidade, a gente prima pela verdade, pela credibilidade, né? Nós não publicamos nada no Brasil de Fato antes de ter certeza que aquilo realmente aconteceu, né? E vi de ontem o que aconteceu com a notícia que saiu sobre a morte do Dom Pedro Casaldáliga, né? Que não havia morrido. Então, qualquer notícia que sai no Brasil de Fato pode ter certeza que foi muito verificada, que foi verificada com várias fontes e que a gente sabe que realmente é verídico. Então, é isso que a gente está construindo, uma comunicação de verdade, uma comunicação com qualidade, uma comunicação que crie consciência na sociedade e não simplesmente leve enfim, não queremos vender ideias, nós queremos criar ideias que germinem e que tragam realmente uma nova vida para todos. É isso que a gente busca, junto com todos esses movimentos sociais que nos
auxiliam, que nos apoiam, que estão aí nessa construção. O BDF não é de uma pessoa, não é da Kátia, não é do Ayrton, não é de ninguém. O BDF é uma construção coletiva, como nós acreditamos que deva ser a construção na sociedade. Cada vez mais precisamos de coletividade, precisamos de empatia, precisamos de solidariedade. E isso que essa pandemia tem nos trazido e tem nos mostrado, né? Isso que tantas lideranças indígenas, e dentro dessa mídia, né, que eu falo da mídia negra, LGBT, a mídia indígena, Regis. Para mim, as lives do povo indígena, de lideranças indígenas, têm dado um banho, né? Aprendemos com eles, porque eles trazem vida, eles trazem histórias, eles trazem experiências, eles trazem o coração junto. E é isso que nós precisamos. Tá legal. Parabéns mais uma vez ao Brasil de Fato RS, completando 2 anos no último julho agora, mês passado. Foi dia 17 de julho. 17 de julho. Um grande ato no Memorial Luiz Carlos Prestes. Sim, sim. Então, parabéns ao Brasil de Fato RS. Longa vida para o Brasil de Fato RS, que atinja seus objetivos e, de preferência, junto com a Rádio Com e com outros tantos veículos de comunicação da mídia independente contra-hegemônica deste país. Nós encerramos aqui o espaço de entrevista na Rádio Com, no programa Contraponto, agradecendo a presença da editora do Brasil de Fato RS, Kátia Marco. Até uma próxima, Kátia. Ótimo dia. Até. Obrigada, Regis. Um abraço. Um abraço. Valeu. Nós vamos ao intervalo com o Juliano Lima, na técnica da Rádio Com, e em seguida estaremos de volta para dar sequência à edição de hoje.